Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos maiores mistérios da história criminal. Uma história que até hoje assombra as ruas de Londres e a imaginação de todos nós. Preparem-se para conhecer a sombria e enigmática lenda de Jack, o Estripador. Nossa história começa no outono de 1888, em Whitechapel, um bairro no leste de Londres. Naquela época, a região era um labirinto de ruas estreitas, mal iluminadas e superpovoadas. Era um lugar de extrema pobreza, onde a vida era dura e para muitas mulheres a única forma de sobreviver era se voltar para o trabalho nas ruas. É neste cenário sombrio que um terror sem precedentes estava prestes a se desenrolar. Tudo começou na madrugada de 31 de agosto. O corpo de Maria Nichols, conhecida como Polly, foi encontrado em uma rua chamada Bucks Row. Ela foi a primeira vítima do que viria a ser conhecido como os assassinatos de Whitechapel. No início, a polícia tratou o caso como um crime brutal, mas isolado. Mal sabiam eles que era apenas o começo de um pesadelo. Apenas uma semana depois, em 8 de setembro, a escuridão voltou a atacar. Annie Chapman foi encontrada morta no quintal de uma casa na Hanbury Street. O padrão dos ferimentos era chocantemente semelhante ao de Polly Nichols, mas desta vez, a brutalidade foi ainda maior. O pânico começou a se espalhar por Whitechapel como fogo em palha seca. A imprensa, ávida por uma história sensacional, deu ao assassino um apelido que ecoaria pela eternidade: Jack, o Estripador. Quem era esse homem? Ou seria uma mulher? A cidade inteira estava em alerta máximo. A polícia de Londres e Scotland Yard estava sob imensa pressão. Patrulhas foram intensificadas, centenas de pessoas foram interrogadas. Mas o assassino parecia um fantasma, desaparecendo na noite sem deixar rastros. Ele era astuto, ousado e aterrorizantemente eficiente. Então, no dia 27 de setembro, um envelope chegou à Agência Central de Notícias. Dentro, uma carta escrita em tinta vermelha. Começava com as palavras "Dear Boss, caro chefe", e zombava da polícia por sua incapacidade de capturá-lo. O autor da carta assinava com um nome que o mundo jamais esqueceria: Jack, o Estripador. Embora muitos acreditem que a carta foi uma farsa criada por um jornalista, ela cimentou o apelido na consciência pública e aumentou ainda mais o terror. 3 dias depois, em 30 de setembro, o Estripador cometeu o que ficou conhecido como o duplo evento. Em uma única noite, ele tirou a vida de duas mulheres, Elizabeth Stride e Catherine Eddowes. Elas foram encontradas a menos de 1 hora de distância uma da outra. O assassinato de Catherine foi particularmente horripilante. O assassino teve tempo de realizar mutilações extensas, mostrando um conhecimento anatômico que levou muitos a especular que ele poderia ser um médico, um açougueiro ou alguém com habilidades cirúrgicas. Após o duplo assassinato, um pedaço do avental ensanguentado de Catherine Eddowes foi encontrado na entrada de um prédio residencial. Acima dele, rabiscado na parede, havia uma mensagem enigmática: os judeus são os homens que não serão culpados por nada. O comissário de polícia, temendo uma revolta antissemita na já tensa Whitechapel, ordenou que a inscrição fosse apagada imediatamente, destruindo uma das poucas pistas que o assassino pode ter deixado para trás. A decisão é debatida por historiadores até hoje. A população estava aterrorizada. Grupos de vigilantes civis, como o Comitê de Vigilância de Whitechapel, foram formados para patrulhar as ruas, na esperança de fazer o que a polícia não conseguia: pegar o assassino. Eles ofereciam recompensas, distribuíam panfletos e questionavam qualquer um que parecesse suspeito. Mas Jack continuava inalcançável, movendo-se pelas sombras como uma aparição. A caçada humana se intensificou. Milhares de entrevistas foram conduzidas e mais de 300 pessoas foram investigadas. As teorias sobre a identidade do assassino eram as mais diversas. Seria um médico louco? Um aristocrata com segredos sombrios? Um imigrante estrangeiro umacuero? A lista de suspeitos era longa e incluía nomes como Montague John Druitt, um advogado que foi encontrado morto no Thames há pouco depois do último assassinato, e Aaron Kosminski, um barbeiro polonês que sofria de problemas mentais. Havia também Suerin K. Ossowski, também conhecido como George Chapman, um envenenador condenado que um dos principais inspetores do caso acreditava ser o verdadeiro Jack. Em 9 de novembro de 1888, o Estripador cometeu seu crime mais terrível. A vítima foi Mary Jane Kelly, uma jovem de cerca de 25 anos. Diferente das outras, ela foi atacada dentro de seu próprio quarto, na Miller's Court. A cena encontrada pela polícia na manhã seguinte era indescritível, um verdadeiro cenário de carnificina. Foi o ato final e mais brutal do assassino. Depois da morte de Mary Jane Kelly, os assassinatos com a mesma assinatura simplesmente pararam. O que aconteceu com Jack, o Estripador? Ele morreu? Foi preso por outro crime? Ou simplesmente decidiu parar? O mistério permanece. A ausência de tecnologia forense na época, como testes de DNA e impressões digitais,
tornou a investigação extremamente difícil. As evidências eram poucas e muitas vezes contaminadas. A polícia fez o melhor que pôde com as ferramentas que tinha, mas o assassino estava sempre um passo à frente. Ao longo dos anos, mais de 100 suspeitos foram nomeados, desde figuras desconhecidas até personalidades famosas, como o pintor Walter Sickert e até mesmo um membro da família real britânica, o príncipe Albert Victor. Cada teoria tem seus defensores e seus críticos, mas nenhuma jamais foi comprovada de forma conclusiva. A identidade de Jack, o Estripador, é um quebra-cabeça que fascina e frustra gerações de hiperologistas, os estudiosos amadores e profissionais dedicados a resolver o caso. O legado de Jack o Estripador vai muito além dos crimes. Ele se tornou um ícone da cultura popular, o arquétipo do serial killer misterioso, inspirando incontáveis livros, filmes e séries de televisão. Mas é crucial lembrar que por trás da lenda existiram mulheres reais, com histórias, sonhos e famílias. Polly, Anne, Elizabeth, Catherine e Mary Jane não eram apenas nomes em um arquivo de caso. Eram pessoas cujas vidas foram brutalmente interrompidas. O caso de Jack o Estripador também provocou mudanças sociais significativas. A atenção da mídia para a pobreza extrema em Whitechapel chocou a sociedade vitoriana e levou a reformas sociais e melhorias nas condições de vida daquela área. De certa forma, o terror trouxe à luz uma escuridão social que muitos preferiam ignorar. Então, mais de 130 anos depois, a pergunta continua no ar: quem foi Jack o Estripador? Talvez nunca saibamos a resposta. O assassino levou seu segredo para o túmulo, deixando para trás um mistério que se tornou mais famoso do que o próprio homem. Sua sombra ainda paira sobre as ruas de paralelepípedos de Londres, um lembrete sombrio de um outono de terror que nunca será esquecido. E essa, pessoal, é a arrepiante história de Jack o Estripador. Um caso que nos mostra o quão profundo pode ser o abismo da natureza humana e como alguns segredos podem de fato durar para sempre. O que vocês acham? Quem vocês acreditam que foi o assassino? Deixem suas teorias aqui nos comentários. Vamos adorar ler. Muito obrigado por assistirem até o final. Se vocês gostaram deste mergulho na história e querem ver mais conteúdos como este, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo. 8 Maze.